Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a lista dos 10 livros de ficção mais vendidos no mês de janeiro. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa sobre essa lista, vamos à nossa vinheta. Em décimo lugar está o livro Jujutsu Kaisen, Batalha de Feiticeiros, volume 1, de autoria de Geiji Akutami, editado pela Panini. Essa obra ela vendeu 3.144 livros. A obra ela retrata que apesar do estudante colegial Yuji Itadori ter grande força física, ele se inscreve no clube de ocultismo. Certo dia, eles encontram um objeto amaldiçoado e retiram o selo, atraindo criaturas chamadas de maldições. Itadori corre em socorro de seus colegas, mas será que ele será capaz de abater essas criaturas usando apenas a força física? Em nono lugar, nós temos a obra de título Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, volume 1, de autoria de Koyoharu Gotuji, editado pela Panini. Essa obra vendeu 3.530 exemplares. Ela retrata que estamos na era de Taishu, o dia a dia pacato de Taniro, um gentil garoto que vende carvão, se transforma radicalmente quando sua família é assassinada por um demônio. A única sobrevivente é Nezuko, sua irmã mais nova. Porém, agora ela se transformou em um Oni. Diante dessa tragédia, os dois irmãos partem em uma jornada para derrotar o Oni, que matou sua mãe e irmãozinhos. E assim tem início uma aventura sanguinolenta de espadachins. Em oitavo lugar está o livro A Revolução dos Bichos, de autoria de George Orwell, editado pela Temporalis. Essa obra vendeu, por essa marca, 4.183 exemplares. O livro retrata, a partir de um romance atemporal do autor, uma sátira sobre a cega aceitação de uma sociedade ao totalitarismo. Em sétimo lugar está a obra de título Mil Beijos de Garoto, de autoria de Tilly Cole, editado pela Outro Planeta. Essa obra vendeu 4.817 exemplares. A obra ela retrata que um beijo dura um instante, mas 1.000 beijos podem durar uma vida inteira. Um garoto, uma garota. Um vínculo que é definido no momento e se prolonga por uma década. Um vínculo que nem o tempo nem a distância podem romper. Um vínculo que vai durar para sempre. Ao menos era o que eles imaginavam. Quando, aos 17 anos, Ryan Christensen retorna da Noruega para o lugar onde passou a infância, a cidade americana de Blossom Grove, na Geórgia. Ele só tem uma coisa em mente: reencontrar Poppy Lichfield, a garota que era sua cara metade e que tinha prometido esperar fielmente por seu retorno. E ele quer descobrir por que
Nos 2 anos em que esteve fora, ela o deletou de sua vida sem dar nenhuma explicação. Em sexto lugar, nós temos a obra de título Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, de autoria de Taylor Jenkins Reid, editado pela Paralela. Essa obra vendeu 5.474 exemplares. A obra retrata o seguinte cenário. Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes, seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido, pela 7ª vez. Agora, prestes a contemplar 80 anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história, ou sua verdadeira história, mas com uma condição: que Monique Graham, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. Em quinto lugar, nós temos a obra de título A Garota do Lago, de autoria de Charlie Donlea, editado pela Faro Editorial, que vendeu 6.216 exemplares. A obra em questão, ela retrata o seguinte cenário. Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é este tipo de lugar, bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. 2 semanas atrás, a estudante de direito Becca Ikersey foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge de sua vida. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kisley Castle vai até a cidade para investigar o caso. E enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Em quarto lugar, nós temos a obra É Assim que Acaba, de autoria de Colin Hoover, editado pela Galera Record. E vendeu, nesse período, 6.716 exemplares. A obra, ela retrata que É Assim que Acaba, Colin Hoover nos apresenta Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston. Se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um desses terraços de Boston que ela conhece Riley, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja? Em terceiro lugar, nós temos a obra Nas Pegadas da Alemoa, de autoria de Ilko Minev, editado pela Buzz, com 7.151 exemplares vendidos. A obra Nas Pegadas de Alemoa traz o seguinte cenário. E tinha muito mais. Atônitos, descobrimos que
que os arquivos federais em Berlim está guardado um documento antissecreto com o título Guiana Project, no qual o especialista em Amazônia e Unterturmführer da SS e Schuss Kampfenkel recomenda explicitamente a invasão e a conquista da Guiana Francesa. Para ele, não era aceitável que a Inglaterra tivesse a Guiana, com sua capital Georgetown, que a Holanda fosse dona do Suriname, nem que os franceses possuíssem a Guiana Francesa, com sua capital Cayena, enquanto a Alemanha não tinha nenhuma base naquela região tão estratégica e rica em minerais. A tomada das Guianas é uma questão de primeira importância por razões político-estratégicas e coloniais, afirma ele. Em carta ao Führer da SS, Heinrich Himmler, em 26 de abril de 1940, Kampfenkel dá ainda a receita para a fácil conquista daqueles territórios, a aliança com os indígenas e o aproveitamento das boas relações com o Brasil, cujo presidente Getúlio Vargas, segundo ele, seria admirador de Hitler e de Mussolini. Em segundo lugar, nós temos a obra Amor e Gelato, de autoria de Jenna Evans Welsh, editado pela Intrínseca, com 7.816 exemplares vendidos. Amor e Gelato traz em seu enredo um verão na Itália, uma antiga história de amor e um segredo de família. Depois da morte da mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido, ir até a Itália para conhecer o pai. Do dia para a noite, ela se vê na famosa paisagem da Toscana, morando em uma casa localizada no mesmo terreno de um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial, com um homem que nunca tinha ouvido falar. Apesar das belezas arquitetônicas, da história da cidade e das comidas maravilhosas, o que Lina mais quer é ir embora correndo dali. Mas as coisas começam a mudar quando ela recebe um antigo diário da mãe. Nele, a menina embarca em uma misteriosa história de amor, que pode explicar suas próprias origens. E, em primeiro lugar, a obra brasileira de título Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. A obra foi editada pela Todavia e vendeu, nesse período, 8.674 exemplares. A obra retrata que, nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente, e para sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e de morte, de combate e redenção. Então, gente, a partir do que nós vimos com a lista das 10 obras mais vendidas no Brasil, nós construímos 2 gráficos para que a gente perceba qual relação nós podemos fazer dessas obras com o que nós discutimos em relação à questão da bibliodiversidade. E aí a gente vai poder perceber que, em primeiro lugar, o maior quantitativo de obras lidas no Brasil são de origem dos Estados Unidos.
Então, a gente percebe que esse percentual de 40% é algo muito importante para que a gente observe que o brasileiro ele tem valorizado, em sua maioria, né, considerando as mais vendidas, obras oriundas dos Estados Unidos. E o percentual de obras lidas do Brasil ele é muito pequeno. Se a gente considerar essa nossa relação com a América Latina, a gente vai poder perceber que nenhum outro país da América Latina, além do Brasil, está sendo visto dentro dessa lista. Um outro aspecto importante que a gente precisa refletir é de questionar, né? Qual o motivo de nós não lermos os conteúdos brasileiros e os conteúdos latino-americanos e priorizarmos essencialmente conteúdos oriundos dos Estados Unidos? Né? Uma outra coisa que é importante a gente discutir a partir do segundo gráfico é a relação que nós devemos fazer com a participação das editoras no mercado editorial brasileiro. Então, nós vamos ter dois cenários muito importantes. O primeiro, de uma multinacional como a Panini, né, que tem uma representação muito grande no Brasil, que traz consigo 20% dessa produção. E um outro aspecto são as editoras brasileiras de maior representatividade, que traduzem livros com grande apelo comercial fora do Brasil e importam para o Brasil. Isso vai fazer com que a gente comece a refletir, em primeiro lugar, quem são as pessoas lidas, né? Em segundo lugar, quem são esses leitores que estão se aproximando desses conteúdos. E em terceiro lugar, qual o motivo de nós não termos uma diversidade, né, de conteúdo de expressões dentro dessas construções literárias no Brasil? Então, a partir dessas questões, nós vamos poder levantar outras inúmeras questões. Mas é importante que a gente reflita, né? Esse cenário. E aí, por isso que eu não trouxe apenas os livros mais vendidos, mas o que esses livros mais vendidos, eles podem expressar e implicar nas nossas relações literárias, tanto do ponto de vista da concepção, quanto da produção e da reverberação desses conteúdos em nossas relações, né? Sejam elas socioculturais ou educacionais, por exemplo. Tá? Então, é importante que nós olhemos para esses dois gráficos com muito carinho, porque eles contextualizam um cenário a partir do que foi publicado, né, nesse primeiro mês de 2022. Evidentemente que, ao passo que a gente vai fazendo esse monitoramento, a gente vai também compreendendo se essas implicações serão duradouras ou serão transitórias. Né? O importante é que a gente observe para que a gente entenda, né, para que caminho a literatura brasileira está rumando. Então, se você ficou conosco até esse momento, aproveita para se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo novos conteúdos para vocês. Né? Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. São feitos com muito carinho. Então, vamos colocar esse conteúdo para frente para que outras pessoas possam nos ajudar e comentar, né, suas opiniões dentro desse nosso espaço de construção coletiva. Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima semana.